Olá, vamos continuar aqui a nossa parte do curso de mecânica de fluidos. Hoje nós vamos fazer exemplos, mas eu queria lembrar da hidrodinâmica que nós temos um exemplo interessante, que nós temos algumas equações que são importantes serem lembradas. Uma delas é que numa tubulação, quando você tem escoamento, o produto da área pela velocidade de escoamento é uma constante. Claro, para os fluidos não compressíveis, né? Se forem gases, por exemplo, isso aqui não vale. Nós estamos falando mais de líquidos, né? Como a água e assim por diante. Muito bem. Outra coisa que nós vimos é que a equação de Bernoulli, que é uma equação de energia, ela diz que a pressão num ponto mais a pressão hidrodinâmica do ponto mais a pressão da coluna no ponto é uma constante também, tá certo? Isso é a relação de Bernoulli. Isso aqui também é constante, tá certo? Então essas são as equações que normalmente a gente usa para resolver os problemas. O primeiro exemplo que eu vou dar é um exemplo típico, é o exemplo da chamada lata vazando. Então nós vamos imaginar que a gente tem aqui uma lata, e essa lata tem um furinho, tá certo? E por esse furo, ela tem um nível, e por esse furo sai fluido, tá certo? Todo mundo já viu o vazamento de uma garrafa ou de uma lata, alguma coisa. Aqui nós temos um fluido que tem uma densidade ρ, tá certo? Nós estamos olhando um instante de tempo que tem aqui uma altura h, dentro de fluido da lata. O buraco é muito menor do que o diâmetro da lata, de tal maneira que está vazando, mas o nível aqui não se altera. Também poderia ser como uma caixa d'água, né? Poderíamos pensar assim. E o furo está a uma certa altura hzinho do fundo. E nós queremos saber o seguinte: qual a velocidade com que o fluido vaza, certo? Então, para fazer isso, obviamente, é um convite ao uso da equação de Bernoulli. Porque aqui em cima, então nós vamos olhar o fluido como um todo, então nós vamos olhar esse fluido aqui como um todo, desse ponto aqui, que eu vou chamar ponto 1, até esse ponto aqui que eu vou chamar ponto 2, que é o ponto de vazamento. Tá certo? Então, se eu imaginar isso, então eu tenho no ponto 1 a pressão atmosférica, porque tudo aqui está basicamente na pressão atmosférica. Então, se eu aplicar essa equação de Bernoulli, que vai me dizer que P mais meio de ρv quadrado mais ρgh em cada ponto é uma constante, então eu teria que P0, que é a pressão atmosférica, no ponto 1, mais meio de ρ V1 ao quadrado, tá certo? Mais, eu vou tomar como referência o fundo aqui do balde. Então, esse ponto aqui, ele está praticamente a uma altura H, né? Então, ele tem mais ρgh, certo? Isso tem que ser igual ao fluido no ponto 2, que é o escape. Agora, aqui a pressão também é a pressão atmosférica. Tudo está conectado aqui pela atmosfera. Mais meio de ρ V2 ao quadrado, mais ρgh, que é a altura desse local. Muito bem, a pressão atmosférica é igual nos dois. Eu disse que no nível 1, se esse diâmetro aqui é muito maior do que o buraco, nós podemos desprezar. Ah, eu não quero desprezar, então não tem problema. Você usa aqui, se isso aqui é uma constante, então você multiplica a área pela velocidade daqui, tem que ser igual a área vezes a velocidade daqui. Então você acaba tendo mais uma equação aqui para resolver. Tá certo? E V2 é o V que eu estou querendo descobrir. Então dessa equação eu tiro que meio de ρ V quadrado é igual a ρg Hzão menos Hzinho. Tá certo? Cancelo o ρ, portanto o V
é a raiz quadrada de 2 vezes G H menos H. Essa é a velocidade com que o fluido passa aproximadamente, porque eu desprezei a velocidade, né? Eu disse que aqui a velocidade é 0, porque é muito pouco o que está variando. Então, é um reservatório de água vazando. Se não for, não tem problema. Você teria que adicionar uma equação dizendo que a área do reservatório vezes a velocidade 1 é igual à área do buraco vezes a velocidade V. Então você tem mais uma equação, tem mais uma incógnita, mas tem mais uma equação. Muito bem, esse foi o primeiro exemplo que nós queríamos dar. Agora eu vou começar outros exemplos, tá certo? Vamos fazer 2 aulas de exemplos, né? O segundo exemplo que eu vou dar é um exemplo que nós vamos falar sobre o balão atmosférico. Nós vamos falar do balão, né? Esses balão que se soltam na atmosfera. Então, o problema aqui é que nós temos um balão, né? Esse balão aqui, ele vai levar uma carga. Então, existe uma carga de massa M que o balão vai levar. Tá certo? Muito bem. Então, o balão vai levar uma carga M. A ideia é determinar que volume eu preciso ter o meu balão para levar essa carga M para cima. Qual o volume mínimo? Nós vamos dizer que o balão em si, sem o gás no seu interior, tem uma massinha M. E que o gás no interior é o G ρ do gás do interior do balão. E que o atmosférico é ρ do ar. Então nós temos uma densidade do ar, uma densidade do gás. Todo mundo sabe que para o balão flutuar, o ρ do gás tem que ser menor do que o ρ do ar, senão não vai haver o empuxo. Muito bem, então agora nós queremos saber qual é o volume do balão que eu tenho que ter para que o balão seja capaz de levar uma carga de massa M. Obviamente, nós temos que ter um empuxo. O empuxo é quem vai fazer todo o trabalho aqui. Então, o empuxo tem que ser igual a massa do balão vazio, mais a carga, mais o peso do gás, né? Porque é o gás que está dentro do balão, que é o volume, vezes o ρ do gás, vezes G, também faz parte. Tá certo? Então, o empuxo tem que levar tudo isso para cima. E quem é o empuxo? Bom, nós aprendemos que o empuxo é o volume vezes o ρ do ar vezes G, que é o peso do volume deslocado. Então, isso tem que ser igual a M' mais Emão vezes G mais V vezes o ρ do gás vezes o G da gravidade. O G da gravidade é irrelevante aqui, né? Você percebe. Passando o volume para cá, nós ficamos que o volume vezes o ρ do ar menos o ρ do gás é igual a M' mais Emão. Portanto, o volume do balão, para que sustente essa carga, é igual a M' mais Emão dividido por ρ do ar menos ρ do gás. Obviamente, você não tem volume negativo, né? Portanto, nós sabemos que o gás que você vai usar, ele é sempre, tem densidade menor do que a densidade do ar. Quando as densidades são iguais, obviamente você teria que ter um volume indo para o infinito. Ela nunca vai ser igual, mas quando ela tender, então você quer usar, na verdade, para ganhar no volume, para ter um volume cada vez menor, para ter um balãozinho capaz de sustentar uma carga grande, você quer ter um gás no seu balão o menos denso possível. É por isso que normalmente a gente usa o gás hélio, né? Porque dos gases é o gás de menor densidade, ele só perde para o hidrogênio, tá certo? Que é o hidrogênio se fosse hidrogênio na forma atômica.
Então, em termos de densidade mássica, o hidrogênio seria melhor, mas o hidrogênio nós sabemos que é um gás explosivo. Muito bem, o balão funciona dessa maneira. Ah, mas os balões que a gente vê por aí, o gás que está aqui dentro, não é o ar. E o que eles fazem, então, é aquecer o ar. Muito bem. Essa é uma pergunta importante. O que acontece quando aquece o ar? Quando aquece o ar, há uma expansão, a densidade diminui. Portanto, se nós fôssemos tratar... Então, isso aqui é um balão fechado. É o exemplo do balão fechado. Mas vamos imaginar que agora o nosso balão é um balão que a gente aquece o ar. Então, aqui eu faço calor. Eu adiciono calor. Então, eu estou aquecendo o gás do balão, né? Eu estou restringindo o volume. Portanto, quando eu aqueço, obviamente, o gás vai expandir e o excesso vai sair e o que ficar é menos gás. Então, o gás como um todo, ele é menos denso, porque ele se expande. Então, aí nesse caso, a nossa conta deveria ser aqui um rolinha, que é a densidade do ar a temperatura T que eu estou produzindo. E o ρ do ar aqui seria o ρ0, que é o ρ a temperatura ambiente. Então aqui seria o ρ a temperatura T, não vamos pôr linha não. E aqui seria o ρ0 menos o ρ a temperatura T. Tá certo? Então aqui seria o ρ0 menos o ρ a temperatura T. Como o ρ a temperatura T maior do que a temperatura ambiente, porque eu estou adicionando calor aqui, eu de alguma maneira estou agora aquecendo, né? O vermelho aqui é o ar mais quente. Como eu estou aquecendo, então esse ρ vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aí então eu vou ficando com o volume é preservado, tá certo? Porque o balão tem um volume preservado, mas aí, como o volume é preservado, significa que eu sustentaria uma massa cada vez maior. Isso aqui é o limite, né? Se o volume supera isso, o volume tem que ser maior ou igual a isso. Quando ele supera, o balão sobe com uma velocidade maior. E quando você quer descer, aí você vai esfriando o gás. Vai esfriando o gás, mantendo o volume. É como se ele fosse capaz de sustentar uma massa cada vez menor e menor. Aí ele vai reverter e vai vir para baixo. É fantástico isso, né? Como o balão funciona, né? Os balões atmosféricos, balões de pesquisa funcionam dessa maneira. Inclusive esses balões que a gente vê aí no céu, de vez em quando as pessoas dirigindo esses balões. Muito bem, nós vimos nessa aula esses dois exemplos. Agora nós vamos fazer mais alguns exemplos na próxima aula.